o crime no Distrito Federal. Mas para chegar até aqui, o caminho não foi fácil. Rondas ostensivas táticas motorizadas, ou simplesmente Rotan. Com certeza você aí de casa já viu esse símbolo por aí nas ruas do Distrito Federal. Só que quem vê os caçadores pelas ruas do DF não faz ideia do treinamento ao qual esses homens e mulheres são submetidos para garantir a sua segurança. Aproveitando o curso de educação física, o cabo Peterson elaborou um teste de aptidão específico para os policiais da Rotan. Ele comparou o desempenho dos militares em 3 testes bem simples: 100 metros rasos, flexão de braços e barra fixa. Só para a gente ter uma ideia do impacto que o uniforme representa no dia a dia do policial militar, o cabo Peterson está concluindo a educação física e preparou um trabalho mostrando justamente a diferença, né, do exercício feito com o uniforme militar e com o traje civil. Qualquer pessoa pode fazer esse teste? Qualquer pessoa pode fazer esse teste. Inclusive, para a gente mostrar isso aí um pouquinho para o pessoal de casa, eu queria desafiar você agora para fazer esse teste conosco. Agora é hora de parar de falar e mostrar na prática a diferença entre os testes com roupa de educação física e com equipamento militar. Primeiro, a corrida. Com a farda e o equipamento, tudo fica mais difícil. Pela falta de prática, mal consigo encontrar uma posição dentro da viatura. Amanhã você vai ver a reportagem completa aqui no DF no Ar, mostrando essa diferença. E olha, gente, é uma diferença realmente significativa. São mais de 15 quilos de equipamento entre a roupa de educação física e o paramento total militar. Amanhã você vê essa reportagem completa aqui no DF no Ar. Eu vou para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Em Taguatinga, homem leva 4 tiros e morre na hora. E fique por dentro da programação do aniversário de Brasília. O seu DF no Ar volta em um minutinho. Não sai daí. Nesta terça, você vai ver que o brasileiro é o povo que nunca desiste. Bom demais. Mesmo diante desses jurados. Vi coisas melhores nesse palco. Nesta terça, logo após Balacobaco, Got Talent Brasil. Qualquer dia pode ser um dia especial. Presenteie quem você ama usando o cartão BRB, que tem as menores taxas e vantagens que só o cartão da nossa cidade pode oferecer. Venha para a Parque Ford, a sua melhor concessionária em Brasília. Fiesta Hatch 1.0, à vista a partir de 29.990. Ou entrada mais 24 de 649 com taxa zero. Parque Ford, é Piaçu, próxima saída sul. É pra parar a cidade. Atende Tudo faz o feirão de pisos e revestimentos e preparou um grande estoque das melhores fábricas do Brasil. Piso 45x45 Extra Decorelle, 9,90. Pontas de estoque de pisos e revestimentos com até 40% de desconto. E mais, janela correr gravia, 109,90. Massa corrida PVA Coral, 59,90. Lâmpada Osram, 5,70. É juro zero, sem entrada, em até 12 vezes. Feirão de pisos e revestimentos tem de tudo. Bem fácil, bem-vindo, bem ágil, bem na sua mão. 0800 20 011, a gente tem a solução. Crédito consignado Bem-vindo Banrisul. Dinheiro no mesmo dia na sua conta. Bem-vindo. Decolar.com, é claro que eu compro. Melhor preço?
Decolar.com. Eu sempre reservo meu hotel no Decolar.com. Você entra, escolhe seu hotel e compra. E as passagens aéreas, então? Comprar é super fácil. Decolar.com, a minha forma de viajar. Todos os destinos num só lugar. Eu confio no Decolar.com. Por isso, Decolar.com é o número 1. Decolar.com. Decolar.com. Nós compramos no Decolar.com. Decolar.com. Preço. Pode rasgar sem dó. A concorrência anunciou. É pra rasgar, é pra cobrir tudo. No Dia das Mães, Ricardo Eletro. LED 32 com conversor, grandes marcas. Na concorrência, 1.399. Ai, que vergonha, concorrência. Vai, moço, põe aí, mostra. Mostra o preço do Ricardo. LED 32, só 990. Em 10 sem juros. Notebook positivo Intel Dual Core. Aqui são 6 GB. Rasga! Só 999. Em 10 sem juros. Refrigerador duplex Electrolux ou lavadora Brastemp 10 quilos. Só 899. Em 10 sem juros. Sai da frente, concorrência! Cozinha em aço Itatiaia ou cama box casal Ortobon. Só 399. Em 10 sem juros. A concorrência anunciou. Rasga, que o Ricardo cobre tudo. Smartphone Motorola 3G Wi-Fi. Só 379. Pegadinha do Ricardo. É metade do preço. Só 189. Em 10 sem juros. É pra rasgar tudo. Dia das Mães, Ricardo Eletro. 7h27, de volta com o seu DF no ar. Está chegando a hora. Brasília vai comemorar 53 anos com uma programação cheia de opções. As atividades já começam hoje. Hoje, a rodoviária do Plano Piloto vai ser invadida pela Semana da Poesia. Até o dia 19, o espaço mais popular da cidade será palco de um sarau poético. Poetas da Terra vão fazer uma homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes. A festa é muito variada, né? Ela está aqui para atender a família como um todo, tanto a juventude, a criança, né? O idoso, todo mundo está bem-vindo e está sendo convidado. A cidade recebeu o título de Capital Ibero-Americana da Juventude 2013. Durante a comemoração, vários equipamentos esportivos vão estar à disposição dos jovens. A estrutura já começou a ser preparada. Palcos vão ocupar a esplanada dos ministérios, Parque da Cidade e Torre de TV. Nos dias 20 e 21, os espetáculos de música prometem lotar a esplanada. Ao todo, serão 13 shows. Entre eles, Milton Nascimento, Maria Gadu, Fundo de Quintal, Valeu por você existir, amigo. Lenine, Nem Drão, nem Flora do Baiano. Raimundos, Meus dois pais me dão muito carinho. Marcelo D2, entre outros. E ainda tem apresentação de música erudita e gospel. Se alguém quiser conhecer um pouco do Brasil e quiser conhecer até um pouco mais do mundo, venha a Brasília, venha ao aniversário de Brasília. A cidade também está ansiosa para a inauguração do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, que será o ponto alto da festa no dia 21. O transporte público vai funcionar normalmente e também em horários especiais. E para que todos possam aproveitar tranquilamente, 470 policiais militares vão garantir a segurança durante os dias de festa. E ainda, para atender a população, cerca de 120 homens do Corpo de Bombeiros vão estar de prontidão em pontos estratégicos. Nós recomendamos que venham curtir a festa, né? Realmente, efetivamente, participar, que não é sempre, né, que se tem essa oportunidade de desfrutar desses inúmeros eventos que estão sendo, vamos dizer assim, disponibilizados para o cidadão brasileiro curtir o 21 de abril. Yuri é um apaixonado por Brasília, nasceu e cresceu aqui e garante que vai comemorar junto com a cidade. É minha cidade, é nossa capital, né? Tem tudo que você precisa, não é perfeito, porque nenhuma cidade é perfeita, mas para mim é a melhor cidade do mundo, para morar, para trabalhar, para viver, para passear.
Concordo com o Yuri, sou uma prova viva disso. Vim passar 2 dias, estou aqui há 12 anos já, viu? E se você quiser participar da Semana da Poesia, basta ir à rodoviária do Plano Piloto de 12h às 14h. São 7h31 na capital do país e começa hoje a 15ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. Vou conversar com a Cristina Otaviano. Será que eu posso tomar a vacina? Acordei fungando hoje. Fiquei com medo de estar gripando, viu, Cristine? Posso tomar vacina ou não? Bom dia. Oi, Juliano, bom dia pra você. Bom dia você que acompanha o DF no ar. Você não, viu, Juliano? Mas aquele bebê lindo, pequenininho que tem lá na sua casa, ele sim precisa de vacinação, viu? Quem vai contar quais os casos que são necessários à vacina tá aqui ao meu lado, que é a chefe de imunização do Núcleo de Imunização da Secretaria de Saúde, Eudóxia Dantas. Muito bom dia, Eudóxia. A vacinação, por enquanto, é apenas para bebês, idosos, enfim, qual o público geral? Bom dia. A vacinação tem como alvo as pessoas acima de 60 anos, as crianças, como você colocou, entre 6 meses e 2 anos, as pessoas que têm alguma comorbidade, ou seja, alguma doença crônica, que pode levar a uma complicação se ela vier a adoecer por gripe, os trabalhadores de saúde, a população privada de liberdade e também as puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram um filho recentemente até 45 dias após o parto. Essas pessoas especificamente têm que tomar a vacina e não o Juliano, por exemplo, que está se sentindo meio gripado hoje. Por quê? Por que você escolhe um público específico? Porque a nossa intenção é evitar as complicações pela gripe. Porque em algumas pessoas ela é uma simples gripe, como a gente costuma falar. Em outras, com problemas anteriores, não. Ela é uma doença que pode causar uma pneumonia, uma internação, algo mais grave. Então, nosso objetivo é prevenir mortes e um adoecimento maior pela gripe. Então, pessoas mais sensíveis. O Juliano tem mais força para aguentar uma gripinha. Isso, ele é considerado uma população que tem uma imunidade boa. E não como uma pessoa que tem uma doença como diabetes ou hipertensão, que se tiver uma gripe ele vai adoecer e pode até ser internado, ter uma pneumonia, uma complicação da doença. E os postos de saúde vão estar atendendo em todo o Distrito Federal? Em todo o Distrito Federal, a partir de hoje, a vacina está na sala de vacina, é só procurar e se vacinar. Lembrando que quem tem uma doença crônica deve levar a prescrição médica. É preciso trazer algum documento pessoal, o cartão de vacinação? A falta desse documento impede na vacinação? Não, a falta do documento ele não impede, mas a pessoa precisa trazer um documento de identificação e o ideal é que ela traga o cartão de vacina, para que ela seja registrada essa dose. Fique registrado de que a vacinação está sendo feita. Os postos vão funcionar no mesmo horário ou tem diferença de acordo com a regional? Não, os postos vão funcionar com a rotina já vem funcionando. A nossa diferença é que no sábado próximo, dia 20, nós vamos fazer a mobilização nacional, que é um dia que todas as unidades de saúde abrem para que a população vá tomar a vacina num sábado, que é um dia fora da rotina, não é o horário de trabalho, então as pessoas têm mais acesso. Quem está em casa e está nos acompanhando e tem um idoso doente, acamado, uma pessoa que não consegue se locomover, essa pessoa consegue ter o atendimento em casa mesmo, como aconteceu nos outros anos? Vai continuar como nos outros anos. A pessoa liga no 160 e agenda o atendimento em casa, a vacinação. Tá certo. A gente tem uma pergunta do estúdio, diga, Juliano. Tenho sim, Cristine. No caso da mamãe, são 2 perguntas, 2 situações. No caso da mamãe que está amamentando, ela pode tomar a vacinação tranquilamente, mesmo o bebezinho tendo menos de 6 meses, e um segundo caso, né, a mamãe ou o idoso que está com sintoma de gripe, está gripado hoje, essa pessoa também pode tomar vacina? No caso da mãe, pode tomar vacina mesmo amamentando, mas a informação é que tem que observar se ela está nos 45 dias pós o parto ou se ela tem outra indicação da vacina, porque só o fato dela ter uma criança pequena não significa que ela vai vacinar. E quanto à outra pergunta, quando a pessoa está gripada, o ideal é que a gente adie um pouco a vacina. Ou seja, se está gripado hoje, deu febre, está mole, dor no corpo, deixa para vacinar quando melhorar, amanhã ou depois. Porque a vacina é muito segura, ela não tem o risco de adoecer. Mas às vezes a pessoa toma a vacina no mesmo dia que está doente e associa aquilo à vacina. Eu piorei por causa da vacina, e isso não acontece. Muito se fala disso. Tem essa lenda, né, Juliano, de que a pessoa que toma vacina de alguma forma coloca o vírus dentro do corpo dela e acaba tendo sintomas. Isso não é bem assim. Não, a vacina é de vírus inativado. Ela não causa doença. O que acontece é que às vezes a pessoa já está numa fase
de incubação, que a gente chama de uma gripe, de um processo infeccioso, quando toma a vacina e se manifesta. E aí as pessoas erradamente associam a vacina. Olha, Juliana, então a vacinação não é para mamãe que acabou de ter o neném, viu? É para aquela mãe que está grávida. A mamãe que acabou de ter o neném, ela precisa ter indicação depois que passar dos 45 dias pós o parto. Isso. Até 45 dias ela tem o direito de tomar a vacina. Após os 45 dias, só se ela se encaixar em outro grupo, como de comorbidades. Vamos explicar direitinho também para que serve a vacina, afinal, porque muito se falou do vírus H1N1, ele muito assustou, né? Não só a gente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa vacina é também para o vírus H1N1, é para aquele vírus que tem matado lá na Ásia, né? A gente escutou esses dias um novo vírus, né, Juliano? Que tem matado algumas pessoas, um vírus de gripe, que tem feito algumas vítimas. É para esse vírus novo também ou não é o caso? Não, essa vacina ela atende aos principais vírus que circularam no ano passado. O Ministério da Saúde monitora esses vírus. Quando é no ano seguinte, ele faz uma vacina com base nos vírus que circularam. Então, hoje nós estamos fazendo uma vacina com relação ao inverno passado. Então, são 3 tipos de vírus. A influenza A H1N1, a influenza A H3N2 e a influenza B, que são os vírus gripais que mais adoecem a população. Olha, isso é uma informação importante, Juliana, porque significa que aquela pessoa que vacinou no ano passado tem que vacinar esse ano de novo. Afinal de contas, a vacina recebe uma alteração de acordo com os vírus, que vão sofrendo mutação e por isso é preciso alterar a vacina e a dose do ano passado não vale para esse ano. Isso, é uma revacinação anual. Todo ano, as pessoas que têm direito a essa vacina têm que se revacinar. Tá certo, doutora. Obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Olha, Juliana, então, para tirar dúvidas e para pedir a vacina em casa ou algum caso especial, escola, enfim, a Secretaria de Saúde vai atender pelo Disque Saúde no 160 e também pelos telefones 3323-7461, 3323-7461 e 3905-4639, 3905-4639. Tá dada a dica, é com você, Juliano. Muito obrigado, Cristina, obrigado, doutor. E se você de casa quiser tirar mais alguma dúvida, daqui a pouco essa entrevista da Cristina Otaviano estará à sua disposição no r7.com. São 7 horas e 38 minutinhos, eu já tenho o Daniel Yamanaka, tenho imagens de uma invasão que aconteceu agora há pouco por integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Daniel Yamanaka, invasão na Terra Cap. É isso aí, Juliano, temos imagens ao vivo aí, olha, o pessoal está fazendo uma festa danada desde as primeiras horas do dia. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra ocuparam aí o prédio da Terra Cap. E eles estão aí, de acordo com a Polícia Militar, os policiais do 3º Batalhão que acompanham essa movimentação aí, Juliano, de 150 a 200 integrantes invadiram a sede. Eles chegaram aí perto de 6 da manhã e não deixam ninguém entrar para trabalhar, segundo eles, até serem atendidos pelo governo do Distrito Federal. De acordo com a polícia, eles dizem que entregaram ao GDF uma pauta de reivindicações e que só vão desocupar o prédio depois que forem atendidos aí pelo governo, né, Juliano? Enquanto isso, estão aí fazendo essa algazarra toda aí no prédio da Terra Cap. Pois é, na semana passada saiu uma determinação da Justiça ordenando que os trabalhadores desocupassem uma área próxima à Braslândia, uma área particular que eles já ocupavam há algum tempo. O proprietário dessas terras conseguiu essa liminar, conseguiu esse pedido de reintegração e talvez essa seja uma das reivindicações, a transferência daquelas famílias para uma outra terra, uma outra área. Daqui a pouco mais informações ao longo do nosso DF no ar. Por enquanto ninguém entra e ninguém sai, né? Deu para perceber ali na frente que eles isolaram a entrada do prédio, olha só, tem fitas aí na frente, tem bandeira do movimento, muitas pessoas, muitas famílias, pessoas de mais idade, inclusive ali também, dentro do cerco. Daniel, funcionários não entram, né? Dá para perceber pela imagem. Ninguém entra, né? Ninguém entra e ninguém sai do prédio. Como começou perto de 6 horas da manhã o protesto aí, então quem chega para trabalhar não consegue entrar no prédio. E mesmo até agora sendo pacífica a situação, você não vai enfrentar essa quantidade de pessoas aí para entrar no prédio, né, Juliano? Pois é, nossa produção tentando contato com o Terra Cap, com o GDF, para saber qual vai ser o posicionamento, se uma comissão será recebida, o que é que vai acontecer, se a Polícia Militar vai desocupar o prédio. Nós vamos continuar monitorando. E você que está assistindo o DF no ar, ligou a televisão agora, não sabe o que é que está acontecendo? Aí para você, olha, integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocuparam por volta das 6 horas da manhã o prédio da Terra Cap,
que fica aqui pertinho da Record, né? Fica ali próximo ao Palácio do Buriti, naquela área ali, do lado sul do eixo monumental. Do lado norte do eixo monumental. Eles gritam palavras de ordem, fazem batucada, cercaram a frente do prédio. Neste momento, ninguém entra, ninguém sai. Nossa produção está tentando contato com a organização do movimento e também com o GDF para saber que postura deve ser adotada com essa ocupação. São 7h41. Eu vou para o último intervalo do seu DF no ar, depois mais de 1 hora de jornalismo sem parar aqui na tela da Record. E você vai ver a seguir: familiares e amigos de homem espancado até a morte fazem protesto e pedem justiça. E depois da morte de mais um bebê, Secretaria de Saúde fecha a maternidade do Hospital de Ceilândia. A criança prematura morreu na manhã de sábado. A causa ainda é investigada. Há outros 8 bebês na UTI neonatal. 2 deles estão com a bactéria Serratia, que causa baixa imunidade, anemia e outras infecções. Aqui no DF no ar é assim, o jornalismo do jeito que o povo gosta. Volta em 1 minuto. A história de um homem que voltou a enxergar no quadro Você e o Doutor. Vai ficar bom, hein? Traição virtual é adultério? Esse tema vai dar o que falar. E começa a Semana das Receitas de Liquidificador. Não perca logo após o Fala Brasil no Hoje em Dia. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA Quadra 5C. Paulo Otávio, a marca de Brasília. Presente em todo o Distrito Federal. São mais de 37 anos de mercado. Mais de 600 obras concluídas. 50 mil imóveis entregues. Edifícios belos. Arquitetura inovadora. Projetos bem planejados. Apartamentos de 1, 2, 3 e 4 quartos. Salas e lojas comerciais. Imóveis prontos e em construção. Conheça os melhores empreendimentos da cidade pelas mãos da Paulo Otávio. Uma empresa 100% Brasília. Quem tem 42 anos de tradição em Brasília tem muita história para contar. Nesse tempo, foram mais de 600 mil clientes atendidos, mais de 128 mil carros vendidos e vários sonhos realizados. Classic LS 2013 sem entrada. Eu falei sem entrada, mais parcelas de R$639. Jorlan, conquistando gerações. Televendas 21010000. Super Maia, todo dia mais economia. Nesta segunda, rosquinha de coco Mabel 4,19, margarina Quali 3,89, arroz Dona Xepa 8,49. Todo dia mais economia. A Cometa está com uma mega liquidação e vai fazer de tudo para você levar todos os produtos da loja. É a liquidação Casa Cheia da Cometa. Dá só uma olhada. Guarda-roupas 6 portas e 3 gavetas por apenas R$289. Fogão Atlas Coliseum, somente R$249. Conjunto Unibox Eurosono super confortável, R$219. Balcão Treviso 2 portas, só R$99. Cometa Móveis e Eletro. É pra sua casa, é pra você. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Para garantir um lugar de destaque é preciso estar bem preparado. Por isso esteja pronto. A sua oportunidade está na Uniplan, porque aqui na Uniplan você pode. A Uniplan oferece cursos de graduação com profissionais altamente qualificados a partir de R$139 mensais e faz parte de um grupo presente em diversas cidades do país. Garanta já a sua empregabilidade. Acesse o site e inscreva-se gratuitamente. Uniplan, aqui você pode. Trato feito Saga. Aqui nossa conta é você sair de carro zero. Novo Gol 1.6, 4 portas com airbag, ABS, direção, vidros, travas, limpador e pacote Trend. Só R$33.990 à vista. Ou entrada facilitada mais 60 de R$695. E com mais R$1,50 ao dia você pode trocar pelo novo Voyage 1.6 com airbag, ABS, direção, vidros, travas e pacote Trend. Venha e feche na hora o melhor negócio. Saga Casa de Amigos. De volta às 7h45 com o seu DF no ar e sem intervalo até às 8h40 da manhã. Começou o maior campeonato de basquete de rua de Brasília e do Brasil inteiro também. A repórter Ana Azevedo foi lá e acompanhou as primeiras partidas eliminatórias. Vamos ver. A
energia tá aqui. Basquete de rua e hip hop. Uma mistura que tem tudo a ver. E é a juventude no aniversário de Brasília. Começou no gueto, né, nas periferias, onde o basquete de rua nasceu e foi evoluindo, né? Um show de bola e estilo. Isso vem desde criança, né, que a gente vê o pessoal jogando aí. A gente criou o nosso próprio estilo também, vê uns estilos diferentes. Já sabe que é do basquete. Este é o maior campeonato de basquete de rua do Brasil e esta é a primeira etapa da Liga Internacional. Ao todo, 16 equipes se enfrentam em eliminatórias para a grande final, que vai ser no dia 21 de abril, aniversário de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. E os times estão apostando alto. Tem muitos favoritos aí, né? Tem times bons, muitos bons, mas vai ser difícil, mas a gente tá aí para tentar e esperamos um bom resultado. E para esta primeira etapa, Ceilândia foi a escolhida para sediar o evento. Existem várias praças esportivas aqui em Ceilândia, onde as pessoas, os jovens, têm praticado o basquete. Então a gente pensou, por que não fazer uma etapa lá em Ceilândia, onde tem muitos praticantes? E o secretário de Esportes não resistiu, quis logo arriscar uma cesta. 1, 2, 3 tentativas e foi difícil, mas ele conseguiu. Aqui quem tá é Demorou, né? Porque faz tempo que eu não treino, não brinco, né? Mas é porque eu comemorei em Franca, né? Então a terra do basquete, então a gente nunca perde aí a majestade. O evento agitou a cidade. Dá uma animada, sai um pouco de casa, dá uma monotonia de domingo, só televisão, essas coisas. Ajuda bastante, bem animado. Até quem não curte muito basquete foi conferir e aprovou o que viu. A gente tá em casa, tem a criança, né? Quer viver um pouquinho, a gente traz. De vez em quando curtir essas programações diferentes, assim é bom, né? Um evento para a família, para os amantes do basquete e o melhor, tudo de graça. É um evento que ocorre todo ano e sem dúvida nenhuma é o maior evento nessa modalidade que ocorre na região do Distrito Federal. E as partidas foram levadas muito a sério. O grito aí é de vitória. Mas eles garantem, o importante é participar. A expectativa é muito grande, a gente acabou de viver uma vitória legal, foi confiante pra gente já na próxima etapa estar mais confiante ainda e tentar a vitória mesmo. Mas o principal é o show, é a galera curtindo, aplaudindo, o som, o DJ, isso é muito bom. É a união, mostra que a união prevalece sempre, né? Desse jeito, aqui é a verdade, a virtude. É claro que eu honro a juventude, o jovem, o velho, eu também o idoso. Desse jeito mesmo, que eu sigo assim na trilha. Um salve para Clara, minha casa que é Brasília. É desse jeito mesmo, entende na moral. Brasília que é capital federal. Belíssima iniciativa, viu? O jovem no esporte fica longe das ruas, fica longe de encrenca. Principalmente longe do crime. Lembrando, essa foi uma das etapas, outras serão realizadas e se você quiser participar, com certeza você vai ter mais informações no site da Secretaria de Esportes. 7h48 minutinhos na capital do país. Moradores correm risco na rua por causa dos bueiros. Sem tampas ou proteção, eles ficam abertos e com as chuvas fortes dos últimos dias, muitas vezes eles ficam encobertos. Semana passada, 2 crianças morreram ao caírem no bueiro. A população está preocupada. O medo agora são dos bueiros. Nos últimos dias, o Distrito Federal se emocionou com a história de 2 crianças que morreram depois de serem levadas por uma forte enxurrada e caírem em bueiros como este. Nos 2 casos, as 2 crianças tinham 6 e 10 anos e caíram num bueiro assim, completamente destampado e sem proteção alguma. Nós estamos agora aqui na cidade de Planaltina, que foi onde uma das crianças veio a morrer. E a gente propôs um desafio para um dos moradores aqui da região. A gente vai analisar com ele os bueiros aqui da cidade e ver que não é só criança que está correndo risco. Sanderson, você tem o quê? 1,85 de altura. Eu tenho 1,85 m de altura, 110 kg e entro num bueiro desse facilmente. Isso aqui num dia de chuva é bastante perigoso, né, Sanderson? A pessoa passa aqui despercebida, pode nem ver esse buraco. No horário de chuva, a água desce e ninguém nem vê esse bueiro.
E aqui é caminho de escola pro Kaique de Planaltina, a delegacia fica logo aqui. Olha, nossa segunda parada é aqui na quadra 22, nesta rua onde crianças e adolescentes costumam jogar bola com frequência. Até no chão a gente vê o golzinho marcado para facilitar o jogo da criançada. Só que o problema está bem aqui ao lado, mais um bueiro destampado. Isso aqui já virou um perigo para vocês. Já, direto, isso aqui, quando nós tá jogando bola, fica perigoso, quando chove também, né? Tem que vir reto olhando pelas ruas para ver se não cai dentro do bueiro. Quando vem chuva assim, nós escorrega aqui, nós cai aqui no bueiro aqui, ó. A bola cai lá, tá entupido, nós não conseguimos pegar a bola. É perigoso, então. Uhum. Pelo caminho, mais um bueiro. E esse é dos grandes. Encontramos mais um bueiro aqui na quadra 22, só que a diferença é que este aqui, ele tem uma tela de proteção. Mas o detalhe é que quem colocou isso aí foi o próprio morador, né, Sanderson? Tem sido assim, os moradores que têm buscado se proteger de alguma forma. Com certeza, que se os moradores quiserem segurança, eles que procurem tampar os bueiros, né? Este é um dos bueiros mais perigosos aqui de Planaltina. Apesar dele ter uma tampa, ela não está presa. Olha como ela está completamente frouxa. Quem passa aqui correndo e sem tomar cuidado, corre o risco de cair aqui dentro. Eu queria mostrar também a profundidade desse bueiro. Tem até uma escada e crianças já foram vistas brincando aí dentro. Realmente um perigo essa situação aqui em Planaltina. Com certeza. Aqui diariamente passam crianças e, como crianças, elas sempre têm curiosidade, né, de passar por aqui. Crianças não podem ver bueiros, essas coisas assim, que elas querem brincar, né? Nem o comércio aqui da cidade está livre deste problema que tem incomodado demais os moradores aqui de Planaltina. Bueiro aqui está bem em frente à loja do senhor, né? Tem muito tempo que isso está assim? Tem vários anos. Inclusive, uma época, uns 8 anos atrás, caía muito carro aqui e ele, não sei se foi a Caesba, foi a Nova Cap que veio e arrumou. Só que com o correr do tempo, os carros tanto passando por cima, então abriu novamente o buraco. E tá essa situação há uns 2 anos. Ontem mesmo caiu um carro aqui. Passou aqui, caiu, saiu reclamando e foi ainda brigar comigo aqui dentro do mercado. A cena se repete. A cada quadra um bueiro quebrado, sem proteção, esquecido. Este aí, apesar de estar tapado em cima, a abertura lateral é grande, a ponto de caber um adulto. Imagine uma criança. Isso aqui, quando chove, enxurrada, desce aqui violento, uma criança cai aqui tranquilamente. E esse é bem próximo ao que a criança faleceu? Isso, ela faleceu aqui no final dessa rua, muito próximo. Olha, o problema é comum em praticamente todas as cidades do Distrito Federal. São muitos os bueiros sem tampa, também os bueiros sem grade de proteção. Eu falei sobre isso na semana passada no DF no Ar. Essa imagem aí, olha só. Além de um não tem tampa, o outro não tem tampa e também não tem grade, né? Você tem o lixo jogado lá dentro, você tem áreas que não foram projetadas, não tem rede de captação. Então a água acaba descendo como uma verdadeira corredeira. Ela sai levando tudo que veio pela frente. Aí é uma grade improvisada pelos moradores, né? Tem que colocar, senão acaba levando criança, levando animais de estimação, levando tudo mais por dentro, olha só que imagem, por dentro do esgoto, né? É necessária uma ação urgente. Agora, graças a Deus, está acabando já o período de chuva, né? Então vamos ver se confiar, a desculpa é sempre a mesma, não, vamos esperar acabar a chuva, vamos esperar acabar a chuva, vamos esperar acabar a chuva. Então vamos ver se agora acabando, ou pelo menos dando uma reduzida, né? As autoridades se preocupam um pouco mais com os bueiros, primeiro para repor essas tampas que foram quebradas. Ah, mas é a população que quebra. Não tem desculpa, a população está certo, quebrou, mas tem que repor. A população já é outra história, né? A população agora é a hora de puxar a orelha, puxar a sua orelhinha. Você que tem o costume de colocar carro em cima de calçada, né? Passa o carro por cima do bueiro, quebra a tampa. Você tem costume de colocar coisas pesadas, alguns quebram por maldade mesmo, não tem coisa melhor para fazer, vão lá e quebram. Outros roubam aquelas tampas de aço para derreter, de ferro para derreter, né, para vender aquilo ali, não sabem o perigo que estão causando, o risco que estão causando, colocando nossas crianças em perigo, colocando animais em perigo e até adultos. Eu lembro, nós mostramos no ano passado, lá no Torto,
né, um senhor que caminhava pela calçada quando de repente sumiu dentro de um bueiro sem tampa. Ele acabou bem machucado na época. Nós já tivemos agora o caso de 2 crianças que morreram por conta de bueiros destapados. Além de cobrir, de tapar esses aí, fica o pedido para que coloquem telas também nesses bueiros, porque além de tudo impede que o lixo entre também, não é isso? São 7h55 na capital do país. Era só o que faltava, né? Você já viu ladrão de posto de gasolina, né? Ladrão de agência dos Correios, ladrão de loja de conveniência, roubando celular, roubando computador. Pois é, eles agora estão roubando cercas. Eles estão roubando cerca de arame de uma área do IBRAM, lá na Boca da Mata, em Taguatinga. Dá uma olhada. Esta área verde em Taguatinga Sul foi cercada há apenas um mês e já está, sim, danificada. Parte do alambrado foi arrancado. Este morador, que prefere não se identificar, vive ali perto, na QS 19. Ele conta que o furto foi de madrugada. Por volta de 2 às 4, 5 e pouco da manhã, estão mexendo aí nessa tela aí e a gente ouve barulho e quando vai ver no dia seguinte a tela foi levada. Ou então está escondido na mata. Eu já vi parte da tela na mata, enrolada, esperando só para a pessoa passar e levar. A área é do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, mas a proteção foi colocada pela administração, porque alguns moradores despejavam lixo no terreno. Depois que parte da cerca foi roubada, o problema voltou. Os moradores também estão preocupados com o retorno de usuários de drogas que costumavam usar a mata para se esconder. Durante esta reportagem, uma equipe da administração de Taguatinga esteve no local. O gerente de obras da administração prometeu ir até lá na segunda-feira e resolver o problema o mais rápido possível. A polícia também vai ser acionada para melhorar a fiscalização na quadra. Olha, gente, é brincadeira. Eu conheço bem essa área, já estive aí algumas vezes fazendo reportagens. Ela foi toda cercada justamente para evitar que usuários de drogas se escondessem por aí, que traficantes se escondessem por aí, ou até coisas piores. Por exemplo, já foram registrados casos de estupro. O criminoso leva para o meio da mata, né? Sequestro relâmpago, abandona no meio da mata. Sem contar os porcalhões que acabam jogando, como você vê ali na imagem, colchão, sofá, porta, balde, de tudo no meio da mata. Tem que cercar, tem que colocar de novo essa cerca aí. Agora, principalmente, tem que pegar esses criminosos e colocar atrás das grades. Eles não gostam tanto de cerca, né? Bota eles lá atrás da cerca um tempinho para pensar na besteira que fizeram antes de tentar roubar de novo. Eles acabam prejudicando a população, mas normalmente o bandido não se preocupa com os outros, não. Ele se preocupa com o bolso dele e com certeza esse tipo de furto aí, né? Que dá pouco dinheiro, pouca coisinha, é para trocar por droga, gente. É certeza quase que absoluta. É para alimentar o vício dele pela pedrinha maldita, né? O tal do crack. Então, com certeza, rapidamente a polícia vai colocar as mãos nesses ladrões. E fica também um apelo, por favor, gente, lixo no lixo, né? Olha que coisa emporcalhada que fizeram ali. São 7h58 e começa hoje a nova recarga embarcada para pelo menos 100 mil alunos que usam o passe livre estudantil. Os beneficiados moram na Vila Planalto, no Cruzeiro e também no Plano Piloto. Mas quem vai explicar para a gente melhor como é que vai funcionar isso aí é o diretor-geral do DF-Trans, Marco Antônio Campanella. Diretor, muito bom dia, obrigado pela participação com a gente no DF no Ar. Eu queria primeiro que você explicasse para o nosso telespectador o que é a recarga embarcada. A recarga embarcada, Juliano, é uma nova forma de nós atendermos com agilidade, rapidez e dar conforto aos estudantes que são beneficiários do passe livre estudantil. Com a recarga embarcada, o estudante receberá o crédito que ele recebe normalmente num posto do DF-Trans, ele receberá diretamente na catraca eletrônica, ou seja, todo mês, quando ele for se deslocar da sua casa para a escola, na primeira viagem, ele recebe o crédito correspondente àquele mês, as viagens que ele necessita fazer para a escola naquele mês. E já debita a primeira viagem. Ou seja, ao longo do ano, ele não precisará mais ir a um posto do DF-Trans. Com isso, nós queremos eliminar de vez
as filas que ainda existem por conta do congestionamento causado por alunos que procuram o posto do DEFTRANS em razão de terem recebido todos ao mesmo tempo o comprovante de matrícula. Então, com essa nova sistemática, nós pretendemos eliminar esse movimento nos postos de atendimento do DEFTRANS e concentrar o atendimento aos usuários de modo geral, aos cidadãos de modo geral, aos trabalhadores, às empresas que comercializam o Vale Transporte. Nesse caso, diretor, em um primeiro momento, nós temos alunos da Vila Planalto, Cruzeiro e também do Plano Piloto. Esses alunos, eles precisam fazer algum tipo de cadastro especial ou eles automaticamente já foram incluídos na recarga embarcada? Não, esses alunos são os alunos que já são beneficiados pelo passe livre estudantil. Como todos sabem, desde 2011, o governador Aguinello, o vice Tadeu Filippelli, encaminharam uma lei à Câmara Legislativa que prevê a universalização desse benefício. Então, nós temos que cuidar para que esse benefício, em primeiro lugar, não seja objeto de fraudes e, em segundo lugar, que ele possa ser mantido de forma segura e muito tranquila. Nesse momento, nós estamos atendendo os alunos da Vila Planalto, do Plano Piloto do Cruzeiro, mas é importante que se diga que nós já atendemos cerca de 30 mil alunos de Planaltina, de Sobradinho, de Braslândia e das unidades da UNB aqui no Distrito Federal. Só as unidades da UNB nós já atendemos cerca de 7 mil alunos no Campo Central e também nos campos de Ceilândia, Gama e Planaltina. A pergunta é justamente relacionada a essa questão da inclusão desses outros alunos. Já há uma previsão para que a recarga embarcada chegue também a esses outros estudantes, diretor? Há esse cronograma? Sim, o objetivo é atender os quase 180 mil estudantes que são beneficiados pelo passe livre estudantil. Nós pretendemos, estamos com um cronograma, nesse momento estamos atendendo essas localidades que você se referiu e nós vamos dar continuidade a esse trabalho de inclusão de todos os estudantes, para que eles possam fazer uma pequena gravação no seu cartão e vão continuar utilizando o mesmo cartão. Isso é importante que se diga. Não haverá necessidade de mudança do cartão. Ele fará apenas uma gravação que vai permitir que ele possa ser beneficiado pela recarga embarcada. Nós temos um cronograma que vai aproximadamente até o mês de setembro, outubro. Até o mês de setembro, outubro, nós queremos atender todos os estudantes da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal. E a partir daí, daremos o início ao atendimento também aos estudantes das escolas privadas que necessitam do passe livre estudantil como forma de induzi-los, de estimulá-los à presença escolar. Perfeito. O diretor-geral do DEFTRANS, Marco Antônio Campanella, muito obrigado pela participação no nosso DF no ar. Agora são 8h03 na capital do país. Caso resolvido. A Polícia Militar recuperou um carro roubado e prendeu 2 acusados no Lago Sul. Os PMs receberam a informação. Este carro tinha sido roubado há uma semana. Aí decidiram fazer a abordagem. O veículo foi localizado neste estacionamento às margens do Lago Paranoá. Os policiais esperaram que os ocupantes do veículo deixassem um dos barzinhos da orla para perguntar o que eles faziam em um carro furtado. Durante a abordagem, os ocupantes do carro fugiram. Seguiram para o Lago Sul, onde outra viatura da PM fazia ronda. Houve perseguição em alta velocidade. Pois eles fugiram por cima do canteiro e fomos efetivando um acompanhamento por todo o setor de clubes norte e sul e posteriormente atravessando a ponte em direção a Samambaia, quando conseguimos efetivamente interromper o progresso desse veículo. 4 mulheres e 2 homens estavam no carro. 2 têm várias passagens pela polícia por crimes como assassinato e tentativa de homicídio. Um deles cumpria prisão domiciliar. O motorista estava embriagado. Já são carta marcada da polícia. Muito tempo aí no nosso sistema prisional. 2 já foram presos já. Passaram um tempo puxando cadeia e agora estão de volta na rua. O carro recuperado tinha sido furtado na última semana desta loja de veículos na Asa Norte. O responsável pelo furto entrou na loja, pegou peças automotivas e fugiu em um dos carros estacionados no pátio. Você viu aí a ousadia dos criminosos, né? Estão roubando veículos agora dentro de concessionárias. Essa aí, por exemplo, fica uma área movimentada do Plano Piloto, fica na W3, né? O bandido chega, leva peças e rouba também o carro. E, como quem não quer nada, né, a certeza, ou pelo menos o pensamento da impunidade,
para num boteco, olha só, para num boteco para tomar uma cervejinha, deixa o carro roubado do lado de fora. Não, vou ali tomar uma cervejinha, tomar uma gelada, comer um tira-gosto, né? Depois eu pego o carro roubado e volto para casa. Por sorte, os homens do batalhão Rio Branco estavam por lá, viram o carro que já tinha sido radiado, né? Já tinha sido passado por rádio, que se tratava de um carro roubado, perceberam que algo estranho estava por ali e ficaram de olho, né? De campana, observando, até que um dos proprietários, ou o dono do alheio, como a Lívia Braz costuma dizer, chegou no carro. Os policiais deram a voz de prisão, levaram para a delegacia para saber como eles tinham conseguido aquele carro. Tá aí, vão ter que dar muitas explicações ainda lá na delegacia. São 8h06 na capital do país. Por falar em ação da polícia, Operação JK. Foi uma ação conjunta que fechou o cerco contra a bandidagem em toda a Asa Norte. Nas ruas da Asa Norte, viaturas dos bombeiros, Detran, AGFIS e das polícias civil e militar. Na W3, um ônibus da PM posicionado e os policiais preparados para agir. Nós fazemos um acompanhamento do mês anterior e a partir daí nós fazemos um planejamento para que essa operação, a Operação JK, tenha aí, compartilhe aí todos os dados para que a gente possa justamente fazer o combate a essas situações do mês anterior. A operação não é só focada no trânsito, ela também atinge outras áreas. Não, a operação ela atinge o trânsito, né, os bares e bem como as pousadas, né, e outras irregularidades que nós verificamos. A segunda operação JK, realizada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, contou com mais de 50 agentes e policiais. Homens do Detran autuaram 20 motoristas e recolheram veículos. Só neste ponto de bloqueio, aqui na 408/409 Norte, foram apreendidos pelo menos 8 carros, a maioria por estar estacionado em local proibido. Nesse momento, os funcionários do Detran estão recolhendo os veículos, levando para o pátio do Detran, que funciona na Asa Norte. Este agente orienta os motoristas. A alegação dos condutores de que Brasília não dispõe de vaga não é motivo para que o veículo não venha a ser notificado. É andar um pouco mais, é fazer o transporte solidário, é fazer uso do veículo de táxi. Aí com certeza não vai ter o seu veículo notificado e muito menos conduzido ao depósito do Detran. Evita constrangimento também. Bastante constrangimento. Nós tivemos condutores aqui que tiveram que deslocar para suas residências de táxi, porque os veículos foram recolhidos ao depósito do Detran. Mais cedo, outras 10 pessoas foram presas por ocupação irregular do solo. Uma menor também foi apreendida por tráfico de drogas e foi levada para a delegacia da criança e do adolescente. Segundo a polícia, a operação é realizada mensalmente. As operações são escolhidas a partir de uma análise das ocorrências da área. Apesar do forte aparato, houve quem reclamasse das abordagens. Olha, para ver se tem menor, acho que é uma coisa até adequada. Agora, para batida de carro, helicóptero, essa hora, mobilizar tanta gente, não sei se é uma operação tão eficiente assim. Eu acho que foi uma coisa muito absurda que eles fizeram aqui hoje. Realmente. Por quê? Porque a operação que eles fizeram aqui, eles deviam usar com bandido, porque eles colocaram helicóptero aqui com luz em cima das pessoas que estão aqui depois de uma sexta-feira se divertindo. Isso é absurdo, a forma que foi feito. Eu não concordo. Eu achei meio pesado, tá? Eu acho que não precisaria disso tudo. Eu acho que uma operação dessa forma, como foi feita, eu achei muito exagerada, tá? Envolvendo helicóptero. Eu acho que a polícia e o governo poderia agir de uma forma menos severa, como foi feita aqui, e poder agir em outras áreas de uma outra forma. Vai prender bandido em outras áreas, nas áreas, nos entornos, onde está tendo sequestro relâmpago toda hora, onde está tendo bandidagem, onde tem menor matando, sequestrando. Então, achei exagerado e eu acho que o dinheiro público está sendo gasto indevidamente. Olha, gente, cada um tem direito a ter a sua opinião. Isso aí eu concordo, o DF-NOAR sempre está do lado do povo, está do lado dos moradores do Distrito Federal e do entorno. Agora eu vou ter que discordar de algumas opiniões. Posso dar a minha também? Vocês me permitem? Então, por favor, sai o apresentador, entra o morador do Distrito Federal, o cidadão Juliano Cartacho. Acho que tem que ser desse jeito sim, porque infelizmente bandido não tem estampado na cara. Eu sou sequestrador, eu sou assassino.
Eu sou estuprador. Não tem. Se tivesse, ia ser muito mais fácil, porque a polícia via e levava para a cadeia. Infelizmente, não é assim. E nós vivemos hoje num estado de insegurança que é necessário, sim, esse aparato policial. Porque, o sequestro relâmpago no entorno, não. O sequestro relâmpago acontece aqui. O cidadão é sequestrado num caixa eletrônico aqui e muitas vezes levado para cidades do entorno. O carro é roubado aqui. Não sei se vocês sabem, mas um dos pontos com o maior índice de carros roubados no Distrito Federal é a Asa Norte. Perdendo só para Ceilândia e Itaguatinga, se eu não me engano. Ou Ceilândia e Cruzeiro. Esse número me foge agora, esse dado me foge agora à cabeça. Mas tem que ser desse jeito. Infelizmente, essa é uma realidade, até porque quando a polícia não está na rua, nós também reclamamos. Isso é interessante, né? Na sexta-feira mesmo, nós mostramos uma matéria de carro roubado na Asa Norte, pessoal pedindo mais segurança, pedindo o Cosme Damião 24 horas. Tem que ser sim, tem que ser desse jeito, tem que ter paciência com a ação, né? Porque quando a polícia está ausente, quem faz a festa é o criminoso. É incômodo? Às vezes é constrangedor? Vamos ter essa paciência, até porque a minha segurança é a sua. Eu falo sempre isso, quem não concorda com a ação da polícia é porque nunca foi vítima de um assalto, nunca não viu. Gente, nós estamos em um mundo que esse tipo de ação, infelizmente, é necessária. Tem que ser desse jeito, né? Seja polícia civil, polícia militar, bombeiro, defesa civil, seja lá quem for, eu me sinto mais seguro quando vejo os policiais trabalhando desse jeito, os homens do Detran trabalhando desse jeito. Não sei se o Daniel Yamanaka vai concordar comigo, vou pedir a participação do Daniel com a gente agora no DF no Ar. Daniel, esse tipo de operação, na minha opinião, tinha que acontecer era todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não. Todo dia, Juliano, com certeza. O importante principalmente a Polícia Militar, os outros órgãos, eles fazem o seu trabalho até velado, né, Juliano? A Polícia Militar também tem isso aí, mas o papel da Polícia Militar é estar na rua mostrando a cara, né? Quanto mais ela mostra a cara, melhor. Quero ver qual o bandido que teve coragem de chegar perto dessas operações aí durante a noite, Juliano, num fim de semana. Não chega, né? Ele vê essa quantidade de rotolite aí, esse tanto de gente de farda, o bandido não chega perto, não tem coragem. Aí eles acabam com qualquer má intenção de bandido na região da Asa Norte. Eu também acho que